Nos coloquemos de pé, por gentileza, para dar continuidade ao assunto. O Evangelho do Senhor, segundo Lucas, o capítulo de número 1, versos 46 até o verso 48. Estamos abordando por esses dias o Magnificat, o Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nos permitir, Deus querido, colocar atenção, a meditação, o nosso coração em Tua Palavra. Assim, bondoso Pai, precisamos do Senhor, do fortalecimento que somente a Tua Palavra nos dá, através de vidas, de exemplos. Sim, ó Pai Celestial, que a Tua Palavra bem apresenta para nós. Sim, ó Pai, recebe a nossa adoração, nosso louvor, cuida da nossa vida particular, familiar, nossa vida, ó Deus querido, profissional, espiritual, ministerial. Assim, eterno, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Eu consulto inicialmente quantos irmãos vieram e pretendem participar da ceia do Senhor aqui essa noite. Alguns irmãos, muito bem. É logo depois. O assunto reservado para esta semana, que é a semana de número 3, que estamos estudando sobre o Cântico de Maria, que vale a pena repetir, é o primeiro hino cristão, é este cântico. E o assunto a que nos deteremos essa noite: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A razão para que ela assim se manifestasse, com tamanha sabedoria e acerto sobre a consideração que ela fez, embora tão jovem, mas tão dedicada à palavra, nós veremos nas próximas semanas, tão conhecedora da história do seu povo, das promessas de Deus, tão conhecedora também dos atributos divinos, tudo isso que se verá nas próximas semanas. E Maria, ela, recordando-se das palavras, primeiramente pronunciadas por Gabriel, que a visitou lá em Nazaré da Galileia. E agora palavras que foram confirmadas por sua prima Isabel. Então, vejam só os irmãos, como as coisas se ligaram, não é? Se conectaram, para que ela, agradecida a Deus, reconhecesse essa tremenda chamada, essa missão a que ela estava sendo, naquele momento, naqueles dias, convidada. E por essa razão, ela também expressou, como expressou a sua prima, de ser bendita entre as mulheres. Bem-aventurada. Essa expressão bem-aventurada, ela traz um conceito de ser uma alegria profunda e uma honra
que vem somente da parte de Deus. Somente Deus pode dar esta felicidade espiritual. Nada pode se comparar à bem-aventurança decorrente da bênção de Deus. Nada pode alcançar este mesmo nível. Como os irmãos já sabem de muito tempo, a bem-aventurança é mais do que feliz. E vai, neste caso, além disso. Essa bem-aventurança, ela está ligada, neste caso particular, à obediência que manifestou Maria, a chamada pronunciada pelo anjo Gabriel, e a sua confiança em Deus. Uma pessoa reta, confiante em Deus, apesar da sua pouca idade. No Salmo de número 1, o salmo que abre o saltério, fala sobre esta bem-aventurança. Fala sobre essa retidão, esta separação, essa dedicação a Deus. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Então, é o princípio, não é, de ser feliz. Somente Deus, para ter iluminado o escritor e aqueles que compuseram a Bíblia Sagrada, para iniciar assim o livro dos Salmos. Bem-aventurado. Que felicidade sem comparação aquela que tem aquele que anda no caminho do Senhor, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém, meus irmãos? Podemos imaginar, até pensar, acreditar, que era esta a conduta, o dia a dia dessa jovem, não é? Na sua vida com Deus. Estava prometida para um homem mais velho, não é? Havia muita viuvez naquele tempo, porque homens velhos casavam com jovens. Olha só, não é? E isto era uma prática comum. Então, por isso que a história logo não avança falando mais de José. E Maria dá continuidade na sua apresentação dentro dos evangelhos. Então, notem os irmãos que Maria recebeu este reconhecimento de Deus, de ser bem-aventurada, primeiramente através do anjo Gabriel. O que falamos aqui, às vezes repete, mas é bom para consolidar para aqueles que ainda não têm ouvido, não é? Em Lucas 1, 26 a 28, você observa duas qualidades que levam a esta atribuição de bem-aventurança para Maria. Em Lucas 1, 26 a 28, diz assim que no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, há uma expressão que tem origem no próprio Deus, para apresentar a Maria esta saudação. Observe, não é uma oração. O anjo Gabriel não veio orar para Maria. É diferente. Ele veio trazer uma saudação para Maria. Então, esta condição de devoção a Maria não pode ser deduzida desta saudação. Não cabe isso. O que cabe aqui
é uma saudação, uma consideração que o próprio Criador tinha a respeito desta jovem. Salve a agraciada, não é? E esse reconhecimento de Maria veio em decorrência da escolha feita por Deus, sim, Deus a escolheu nisso, seguida de quê? De obediência e submissão. A submissão que Maria presta aqui neste momento é que é extraordinária, porque mesmo sem compreender como é que isso ia acontecer, como é que ela poderia ser mãe sendo virgem, estando só comprometida e não convivendo com José, como é que isso poderia acontecer? Mas ela não ficou parada, não interrompeu o seu desejo de servir a Deus por causa deste obstáculo de falta de compreensão. Porque às vezes a fé nos chama a confiar, mesmo quando não compreendemos tudo sobre o assunto para o qual devemos dedicar nossa fé. E este aqui é o caso. São situações em que você prossegue acreditando, você prossegue crendo, mesmo sem entender o que está acontecendo. Por quê? Tem horas que você precisa acreditar no poder de Deus e tem horas que você precisa acreditar no caráter de Deus. São os dois destinos da nossa fé. Acreditar no poder de Deus, às vezes, prevalece muito. E acreditar no caráter de Deus. Como isso acontece? Você acredita que Deus pode, mas tem dúvida se Deus quer. Então, nestas horas, você coloca em jogo se Deus tem um bom caráter. Você sabe que Deus pode, mas será que Deus quer? Será que Deus entende o que eu preciso? E você fica nessa dúvida. Mas há outras ocasiões em que você sabe que Deus quer, mas você tem dúvida se Deus pode. Amém, meus irmãos? O leproso se aproxima de Jesus e diz assim: se tu podes, não é? Se tu queres, aliás, podes tornar-me limpo. Então, existem dúvidas às vezes sobre a bondade e dúvidas às vezes sobre o poder de Deus. Maria avança nesse sentido porque ela deposita sua confiança no caráter de Deus. Ela é uma crente, é uma pessoa acostumada com a palavra de Deus, com o culto a Deus. Ela não tem dúvida de que Deus já fez coisas extraordinárias na história do seu próprio povo. E ela vai cantar exatamente a história de Israel no Magnificat. Vocês vão acompanhar isso, já têm acompanhado isso. Então, o que Maria faz aqui de extraordinário, inicialmente, é confiar, se submeter, mesmo não compreendendo. Amém, meus irmãos? Ela realiza este ato de fé maravilhoso. Você pode glorificar o Senhor por isso? Para ajudar na fé de Maria, o anjo então apresenta a informação da gravidez de sua prima, já no 6º mês. Por isso que esse grupo do texto bíblico começa no 6º mês. Salta da história de Isabel, vai para a história de Maria, e o anjo não tem mais sossego, irmão. Está toda hora indo para Galiléia, para a Judéia, tem que falar da gravidez de uma, da gravidez de outra. Estava bem ocupado o anjo Gabriel naquelas datas. Mas era necessário para que ela ficasse fortalecida na sua fé. E como foi que isso aconteceu? Olha, já é o 6º mês que sua prima Isabel está esperando aquela que era chamada estéril. Nem é pela velhice, é pela esterilidade. Ela era chamada estéril e já está no 6º mês.
Conclusão, disse o anjo, porque para Deus nada é impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Esta afirmação do anjo levantou o ânimo de Maria ainda mais, ao ponto dela dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém, meus irmãos? Então, esse diálogo estabelece as bases de como é que a nossa fé deve ser alimentada. Alimentada pela história, porque para Deus nada é impossível. Basta olhar para a história. Tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O mesmo Deus que já agiu no passado, Ele age hoje. Amém, meus irmãos? Você fica até admirado quando olha para a sua própria história e de como foi que chegou até aqui. Você tem hora que nem acredita que está ainda de pé diante de Deus. Foi Deus que te manteve até aqui. E o mesmo Deus que te manteve até aqui, o mesmo Deus que realizou maravilhas na sua vida, por que não fará mais? Por que não repetirá isso? Por que não realizará outros atos poderosos? Então, essa insistente dúvida que vem sobre o nosso coração, sendo que a gente já tem a biografia de Deus, vamos dizer assim, sabemos do que Ele já andou fazendo, mas toda vez que Ele precisa fazer algo por nós, nós duvidamos. Será que Deus vai fazer de novo? E não é que Ele faz, bendito seja o nome do Senhor. Aí você chega a dizer: por que eu fiquei duvidando? Deus já tinha feito, voltou a fazer e fará de novo. Bendito é o nome do Senhor. Agora, não se descuide de deixar de orar, de dedicar a Deus, não é? E deixar que a coisa corra como está. Tudo isso eu disse para os irmãos sobre esta obediência seguida de submissão e o fator da escolha. Ela vai desaguar numa ideia que nasceu dentro do chamado catolicismo romano, para que esta saudação acabasse se transformando numa oração, não é? Numa oração. E lá pelo século XVI, pelos anos 1545, faz bastante tempo, né? Faz já quase 500 anos, foi decretada a forma final atualmente utilizada da oração chamada Ave Maria, não é? Esta oração, que é das mais praticadas pelo mundo católico romano e que nasce de uma interpretação, não é? Uma interpretação. A junção da saudação do anjo, da saudação de Isabel, com um dogma que foi adicionado. Então, para aqueles que não foram católicos, aí vai a Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa palavra Jesus, que está no final da primeira parte de Ave Maria, é um acréscimo feito nesse concílio de Trento. Por quê? Na saudação de Isabel e na saudação de Gabriel, o anjo, nessas duas saudações, a primeira parte do texto você pode encontrar Ave Maria ou Salve Maria. Bendita sois vós, bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Tudo isso está na boca de Gabriel e está confirmado por Isabel. Então, nada a obstar sobre isso. Mas isso foi transformado de uma saudação em uma oração, adicionado de uma segunda metade. E essa segunda metade é que acontece um erro grave, de conduzir o fiel a uma oração devocional, não é? E de dependência. E assim é a segunda parte.
Conheço bem porque citei isso muitos anos. Santa Maria, Mãe de Deus, há um texto, no texto, não é? A mãe do meu Senhor, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto. Vejam só como é que, para valorizar ainda mais, não é? Desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Neste momento, a pessoa que ouve isso, pensa, eu acho que eu devo me tornar um devoto de Maria. Mas você não vai encontrar este apoio de pedir a ela que rogue a Deus pelos seus pecados, nem agora e nem na hora da sua morte. Então, essas adições que acontecem são decorrentes, irmão, decorrentes, muitas vezes, de uma intenção, não é? Uma intenção que não vem ao caso agora a gente fazer exame disso, mas que vai distorcer a realidade da palavra de Deus. Então você não encontra o apoio para isso, e isto acaba gerando, em contrapartida, uma certa rejeição até de citar o assunto entre os evangélicos, não é? Quando, na verdade, há verdades dentro desse assunto, não é? Nós considerarmos, estudarmos a respeito, ver como uma pessoa tão comum, de um lugar pobre, esquecido no fim do mundo, chamado Nazaré, um lugar de não mais do que 1000 pessoas que moravam ali, talvez. Neste lugar, Deus foi ali e escolheu uma pessoa comum para que essa pessoa realizasse a obra mais extraordinária: acolher no seu ventre o Filho de Deus. Então, nós deveremos sempre incentivar esse aspecto do assunto, de que você e eu, como pessoas comuns, a qualquer momento poderemos ter uma convocação de Deus para fazer algo que jamais você poderia planejar, jamais você teria os recursos para isso, jamais você imaginaria o desdobramento desta chamada. Porque Deus, o Todo-Poderoso, usa os comuns para fazer coisas extraordinárias. Você pode louvar a Deus por isso? Essa é a importância do que nós estamos vendo aqui nesse texto. Então, outra coisa importante, que eu não vou tomar muito tempo nessa parte, é que o anjo, quando tem falado com Maria, ele acaba revelando coisas sobre Jesus que nós estamos convictos a respeito disso. Vejam só, lá em Lucas 1 e o versículo de número 31. Olha que coisa interessante. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Neste versículo 31, dá uma belíssima mensagem de Natal, que fala das duas naturezas de Cristo. Você vai conceber em teu ventre, vai ser um ser humano, não é? Vai nascer um ser humano, a humanidade, e este que vai nascer terá o nome de Jesus, que quer dizer, Jeová é o Salvador. Então, vai nascer de você alguém que será homem e Deus ao mesmo tempo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, você vê teologia dentro deste maravilhoso anúncio feito pelo anjo Gabriel. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Nesse anúncio, o anjo confirma a grandeza, embora de uma pessoa tão simples, viria o Altíssimo. E outra coisa importante que está aí, a sequência de ser herdeiro da casa de Davi.
O anúncio é de um Messias, e o Messias não podia ser de outra casa, senão da casa de Davi. É completo o que acontece aqui, irmãos. É maravilhoso. É para a gente glorificar a Deus. E não é um reino qualquer, não. É um reino eterno. O seu reino não terá fim. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então todos esses aspectos que a gente passa rapidamente aqui essa noite estão contidos neste anúncio. Vamos adiante. Por que Deus faz assim? Por que Deus escolhe coisas comuns para realizar grandes propósitos? Na 1 Coríntios 1:27, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Outra coisa, Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Olha a humanidade. Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, toda essa complexidade já estava prevista pelos próprios escritores do Novo Testamento. Entre escolhas que você depois poderá conferir em casa, de que Deus fez, não é? É ter chamado Abraão. Deus escolheu Abraão. É ter escolhido Davi. E quando Davi não tinha sido lembrado pelo pai e pelos próprios irmãos. Então, Deus escolhe. Deus faz a vontade dele prevalecer. Contra toda lógica, contra todo o sistema de pensamento do homem ou mundano, o que prevalece é a vontade de Deus. É em Jesus, irmãos, que Deus vai cumprir toda a chamada que ele faz de bem-aventurança para Maria. Olha só, já vimos isso semana anterior, que a saudação de Gabriel foi confirmada nos lábios de Isabel. E o tema aqui dessa noite é a bem-aventurada, né? Então veja aí, dentro desse texto, Lucas 1, 39 a 45, aparece Isabel cheia do Espírito Santo e dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Então, aquilo que pronunciou Gabriel lá em Nazaré, agora pronuncia sua prima Isabel. Mas não só aí. Passam os anos, Jesus já está no seu ministério e ele vai ouvir exatamente este assunto. Em Lucas 11, 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse. Jesus estava ali, ensinando, falando da palavra de Deus, falando sobre assuntos importantes. Uma mulher grita: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém, meus irmãos? Então, essa bem-aventurança não foi então só destacada por Gabriel, nem só por Isabel, mas essa consideração sobre Maria acompanhou o ministério ao ponto desta mulher anônima, que nem sabemos quem é, já pronunciava isso. Que coisa maravilhosa que acompanhou o nosso Senhor. Ela então vai pronunciar o cântico, propriamente dito, no capítulo 1, verso 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
essa dicotomia, essas duas partes espirituais que Maria reconhece no seu cântico e fazem parte da nossa maneira de crer dentro das Assembleias de Deus, não é? Com a diferença a considerar que a alma é aquilo que está no ser humano e que nos faz entender as coisas que a gente vê fisicamente. É a alma que tem essa faculdade, essa capacidade de discernir através dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos e nos conectar com o mundo exterior através do corpo. O corpo contempla as coisas visíveis e é a alma que se maravilha, que compreende, que entende, que exalta a respeito das coisas visíveis. Então, é um caminho esse para a gente compreender este cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Agora, ela depois se refere a uma outra parte espiritual. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Enquanto a alma, através do corpo, pode avaliar as coisas visíveis, os acontecimentos, os feitos que podemos assistir, o espírito, ele contempla as coisas invisíveis, as coisas espirituais, as coisas que são relativas a Deus e que o homem, através dos seus sentidos físicos, não pode ver. Então, Maria dá para nós aqui um caminho extraordinário. Só pode ser Deus, né, irmão? Para dar a ela um sentido tão grande a respeito do Espírito, fazendo a gente entender as coisas invisíveis e nos levar à adoração e ao verdadeiro culto a Deus. Você pode louvar o Senhor por isso? Então, por isso que é importante, é muito importante, que o homem, que todo cristão, trate bem da sua alma, trate bem do seu espírito e não deixe-se ser submetido pelo corpo, pelo que é material, porque assim ele tem uma vida dinâmica, agradável a Deus, no meio da sociedade e diante de Deus, enfim, e diante dos homens. Amém, meus irmãos? Ela não se orgulhou, apesar dessas palavras tão elogiosas, tão honrosas, não é? De considerá-la bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Não, ela reagiu considerando-se a si mesma como uma serva. Ela diz aqui, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Amém, meus irmãos? Ela entendeu qual é a sua posição. E desde agora, mesmo assim, ela reconhece o que Deus vai fazer. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas não é por causa do futuro, desta consideração no futuro de todos os servos de Deus, que eu não me considere como uma serva. Você pode agradecer o Senhor por isso? Então, essa auto-humilhação de Maria é um princípio que deve nortear a vida de todo crente. Veja o que disse Jesus, Mateus 23:12. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, irmãos? E a gente não aprende isso com tantos servos de Deus, na palavra de Deus? Aprendamos isso com Maria, nessa declaração que considera a si mesma, apesar de todo o entorno dela, considera-se como serva do Senhor. E já nos encaminhando para o final, na 1 de Pedro 5:6 diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 de Pedro 5:6. E a adoração
por excelência, que nós vemos na pessoa do Senhor, está na carta de Paulo aos Filipenses 2, versos 5 e 11. Vocês conhecem muito esse texto da palavra de Deus. Finalmente, meus prezados irmãos, devemos levar para a nossa vida, depois de meditar brevemente neste assunto, que nós devemos incentivar aos crentes num procedimento de imitação mesmo. Não há nada de mais nisso. Veja, 1 Coríntios 11, 1. Olha o que disse Paulo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, quando a gente fala, vamos apontar para o caso e para as palavras e para as declarações de Maria neste cântico, é a mesma coisa de dizer, vejam o que Paulo disse. E Paulo não estava se considerando um Deus por causa disso. Paulo estava se considerando um servo do Senhor. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha o que ele disse sobre os jovens obreiros. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E finalmente, não somente Paulo falou assim, não somente nós encontramos Paulo falando sobre outros obreiros, como encontramos o escritor aos Hebreus falando dos pastores, que precisam ser exemplos e imitados. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando na sua maneira de viver. Que Deus em Cristo nos abençoe e prosseguiremos em outra semana com esse maravilhoso assunto. Por gentileza, peço aos nossos irmãos que vieram tomar a ceia, se assentar aqui na frente, com a ajuda do pastor Walter e outros que ele convidar. Vamos agora mesmo já repartir a ceia do Senhor. Nos coloquemos de pé para essa leitura. Agradeço aos irmãos e convido aos irmãos a estudarem o assunto. Você pode baixar gratuitamente, e expandir o seu entendimento sobre este assunto espiritual. 1 Coríntios 11, 23. Podem vir aqui à frente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos orar ao Senhor. Pastor Walter. Segura o microfone. Oremos. Senhor, somos gratos a Ti por este momento que estamos aqui diante da Tua santidade, para participar da ceia, e este pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, que por nós foi partido na cruz do Calvário, para nos dar a eterna salvação. Por isso, Senhor, estamos aqui, sendo agradecidos por este momento tão importante da nossa vida, em plena comunhão com os céus e uns com os outros. Amém. Tome um assento, por gentileza. Amém.
receberam? Tomai e comei, disse o Senhor. Nos coloquemos de pé para agradecer pelo cálice. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oremos. Senhor, neste momento apresentamos a Ti este cálice que simboliza o Teu sangue que por nós foi derramado na cruz do Calvário para nos dar a salvação, Senhor. Nossa gratidão por tudo que Tu tens feito e por ter nos dado esta grande oportunidade, Senhor, de participar da ceia. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, e é para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Muito bem. Tomai e bebei, disse o Senhor. Todos participaram? Vamos de pé agradecer o nosso Deus. Deus abençoe os irmãos que gentilmente permanecem, não é, solidário com os irmãos que participam. Que benção. Deus abençoe, os avisos foram dados. Oremos pela obra do Senhor. Nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, reunir os teus filhos aqui, ó Pai. Mantém em nosso coração tua boa palavra, viva e eficaz, transformando nossas vidas, cada dia mais parecidos com o Senhor, chegando à altura, sim, ó Deus, de varão perfeito. Nosso Pai, cuida da tua igreja, desde o novo convertido ao mais experiente discípulo, de todas as famílias, desde a criança até o mais idoso. E, ó Deus, que faça, Senhor, acontecer um grande trabalho, grande congresso de crianças neste fim de semana. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Quero tomar os seus lugares. Deus abençoe em nome de Jesus.